Bom, essa videoaula é para dar um enfoque na lógica do sistema obras, tá? Vamos se deter aqui na parte operacional, o diferencial do obras em relação a outros ramos, né? Porque a parte, por exemplo, do financeiro, pagar, receber, livro caixa, controle bancário, boletos, essas coisas todas, é semelhante em qualquer ramo de empresa, certo? Então esse aqui nós vamos falar sobre a lógica operacional do construções de obras, sem se ater a detalhes de como fazer uma solicitação, como fazer uma venda de um imóvel. Nós vamos dar a lógica. E estes detalhes de cada operação vocês encontram na videoaula correspondente, só sobre aquilo. Tá bom? Então, obras. Aqui no menu principal, tá focado aqui nessas opções dentro do obras, tá? Tem uma parte aqui em compras, porque envolve solicitação de compra e cotações, e tem uma parte aqui em vendas, que já é a venda de novos imóveis, que gera automaticamente uma minuta da venda, relacionando as parcelas combinadas aí, tanto para a entrada quanto para o pagamento do restante, tá bom? Então, na sequência, o primeiro passo é cadastrar os kits, tá? Que nós chamamos aqui no sistema de kit padrão. O que são kits padrão? Os tipos de imóveis, podem ser moradias ou não, né? Pode ser unidade habitacional padrão A, unidade habitacional padrão B, o nome que vocês quiserem dar. Sobrado de 2 quartos, sobrado de 3 quartos, apartamento de 77 metros quadrados, sei lá. Uma quadra, né, uma praça, você dá o nome que quiser para aquele tipo de construção e relaciona os materiais que vão ser empregados, né, com base lá no memorial descritivo lá do seu engenheiro, os materiais que vão ser necessários em cada fase daquele tipo de obra, tá? Então, para criar um novo, como sempre aqui novo, né, informa o nome do kit, tá? E algumas outras informações aqui. Eu não quero me ater ao preenchimento de cada parte dessa, como eu falei, tem as videoaulas específicas, como cadastrar kits e tudo mais. Nós vamos falar da lógica do sistema obras. Então, é cadastrado os kits, tá? Cada um, então, é um tipo de obra e relacionado os materiais para cada fase daquele tipo de obra, tá? Isso aqui é muito importante porque o sistema depois ele vai liberando esses materiais, controlando essa liberação via requisição de materiais. Ele só libera para aquele tipo de obra o que estiver relacionado naquele estágio que a obra está naquele momento. Então, se num determinado tipo de obra diz que na etapa que alvenaria são 108 sacos de cimento, ele só vai liberar 108 sacos de cimento quando a obra atingir esse estágio, e não vai liberar mais do que a quantidade estipulada. Ele não vai liberar o cimento quando estiver na cobertura, na infraestrutura. A infraestrutura vai ter uma outra quantidade de cimento que vai ser liberada naquela ocasião, tá? Então, voltando à lógica, se cadastra os tipos de imóveis construídos, os tipos de construções, como eu disse, pode ser uma praça, pode ser uma quadra, uma piscina, sei lá, né? Depois de cadastrar esses tipos de construções, existe a possibilidade, se for o seu caso ou não, de fazer um cadastro de empreendimentos. Mas esse cadastro de empreendimentos não necessariamente precisa ser logo no início, porque isso aqui é para sempre, né? Daqui a 10 anos, a sua empresa vai iniciar um empreendimento novo em um determinado lugar, um condomínio, alguma torre, alguma coisa assim, e naquela ocasião vai cadastrar um novo empreendimento, tá? Requisições de materiais são uma pré-solicitação, normalmente feito pelo pessoal de campo lá. Olha, preciso disso, disso e disso.
Daí aqui já vai gerando todo um processo que vai levar para uma solicitação, que está aqui em compra, solicitação de compra, que leva para cotações, que leva para pedido. É um processo que, no caso de obra, se inicia aqui com requisições de materiais. A pessoa que está lá na obra, o mestre pedreiro, ou o mestre de obra, ou como chamar aí na sua organização, precisa de martelo, solicita, independente de ter ou não ter, vão comprar ou vão trazer de algum lugar. O primeiro passo é ele falar, olha, quero 5 martelos. Então, isso inicia aqui na requisição de materiais, tá? Então, lógica do módulo. Cadastra os kits, que são os tipos de imóveis que a sua empresa constrói, né? Os tipos de obras que vocês trabalham. Aí, uma vez cadastrado os kits, nós vamos aqui em novas unidades, que já são para lançar as construções, especificamente cada uma. Cada obra tem um ID, cada casa, digamos que o conjunto habitacional tenha 34 casas, cada uma delas é uma obra individual, que o sistema vai controlar quando começou, todo o material que já foi enviado para ela, o que falta enviar para ela, quando ela foi vendida, para quem ela foi vendida, por quanto ela foi vendida. Então, das 34 unidades desse nosso empreendimento fictício, cada uma é um indivíduo, cada uma é uma obra individual tratado aqui com as suas particularidades, tá? Então, cadastramos os kits, olha, nós fazemos imóveis do tipo A, imóveis do tipo B, imóveis do tipo C. Entra em obras, novas unidades e lança cada uma das obras. A casa da rua Malmiquer, número 321, casa da rua Malmiquer, número 322, casa da rua Malmiquer, número 323 e assim por diante, né? Então, uma vez criada aqui nessa relação uma obra em particular, olha, a obra da rua tal, número tal, o sistema vai controlar detalhes, que é o tipo de obra, falando especificamente sobre aquela obra, né? O custo que o sistema vai considerar, o que já enviou para lá e o que ainda falta enviar, e com referência ao modelo dele, que é o kit daquela obra, né? Arquivos, onde você pode digitalizar e enviar taxas pagas nos órgãos públicos, taxa para o bombeiro, para a prefeitura, qualquer outro tipo de documentação, né? Você digitaliza e anexa aqui digitalmente nesta obra em particular. Então essa obra vai ter as taxas, os arquivos delas com taxas e croquis, qualquer outra coisa que quiser digitalizar. Essa outra vai ter a dela, essa vai ter a dela, isso cada um tem a sua, tá? Esse fundo aqui quer dizer que já existem, ó, quando ficar em vermelho, já existem registro daquela obra, já existem arquivos enviados para aquela obra, tá bom? Então, voltando, recapitulando, lógica do sistema obras. Primeiro se cadastra os kits, os tipos de obras que você faz. Depois, novas unidades. É cada obra que está sendo feita, tá? Dentro de cada uma dessas é feito requisições de materiais para aquela obra em particular. Essas requisições de materiais vão dar origem a solicitações de compras, que vão originar cotações, que vão originar pedidos, né? Uma vez que esta obra, finalizada ou não, mas já chegou em processo de venda na planta ou pronta, então tem aqui em vendas, novos imóveis, onde você vai documentar, gerenciar as vendas de cada uma daquelas casas. No nosso empreendimento fictício lá com 34 casas, aqui então vai estar documentado o processo de venda de cada uma delas, tá? Então, foi vendida para o fulano de tal, no dia tal. Vamos ver como é que está essa base fictícia aqui. Olha, então temos uma fictícia aqui. Foi vendido para o fulano de tal no dia tal, dados do imóvel, está aqui, endereço, tipo de imóvel, papapau.
Parcelamento, entrada de tanto, da seguinte forma, olha, 3 parcelas aqui, data e valor, a entrada foi feita em 3 parcelas, o restante no valor tal foi em 11 parcelas, aqui está número do documento, data e valor de cada uma dessas 11 parcelas, então isso aqui é uma minuta, aqui vai o logotipo da sua empresa, dados da sua empresa, né? Então, esse é o gerenciamento da venda da unidade, certo? Sistema obras, início. Cadastra os tipos de obras, nós chamamos de kit padrão. Por que esse nome kit padrão? Porque é uma relação, né, que vem lá do memorial, vem a relação de todo o material que vai necessário para este tipo de imóvel, no caso. Então, se é 2 chuveiros, 220 da marca tal, um tanque, papapau, tantos sacos de cimento, tantos metros quadrados de revestimento do tipo tal. Então, esta relação nós chamamos aqui de um kit para fazer uma determinada obra. De posse desse kit de materiais, você põe de pé aquela obra que desejada. Tá? Cadastra os kits, cadastra nova unidade, sendo que cada nova unidade é uma obra em particular, que tem início, meio e fim, estágio atual, custo final, para quem comprou, para quem, né? Tudo aqui está em novas unidades, tá? E já é necessário existir o kit para você criar uma nova unidade, porque quando você vai cadastrar uma obra, você precisa necessariamente informar para o cliente que tipo de obra é aquela, porque ele já vai começar a gerenciar o material enviado para aquela obra, desde da etapa do projeto, fundação. Então é necessário que já exista o kit, porque já existe a relação de materiais utilizados em cada uma dessas etapas. Tá bom? Então, rapidamente, operação de obras, construção e obras, né? Cadastra o kit padrão, cadastra cada nova obra, para o sistema gerenciar cada uma como individual. A pessoa que está lá no canteiro vai fazer as requisições de material aqui, independente de saber de onde vem, se já existe comprado ou não, quem vai comprar ou não, não é problema dele. O mestre lá de obra só quer saber, olha, eu preciso de 2 serrotes e fim de papo, né? Dá início a todo um processo de fornecimento daquele material solicitado, que aqui em compras vem em solicitação de compras, cotações, pedido de compra, tá? E culmina aqui a história daquela obra em particular, aquela obra individual, com a venda de novos imóveis, onde é relacionado quem comprou e a forma que pagou aquilo, a forma que pagou a entrada e a forma que pagou o restante. Como fazer cada uma dessas operações? Procura a videoaula aqui na nossa relação específica para aquele assunto, ou o nosso suporte e o seu revendedor estão à disposição também para tirar as dúvidas sobre cada detalhe de cada fase desse gerenciamento, tá bom? Se precisar, só entrar em contato.